Bom dia a todos. Muito importante o que a Gleides acabou de falar para a gente. Eu gosto muito de aproveitar esse período do ano e quando tem o convite da Gleides, do SEAC, do Pereira, para estarmos aqui conversando com vocês nessa época, eu sempre gosto de lembrar e falar sobre a importância do estudo, a importância do conhecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita para todos nós, ela é um estímulo, ela é consoladora, ela é esclarecedora e, acima de tudo, ela é norteadora naquela tarefa que todos nós buscamos para nós mesmos, que é nos transformarmos numa pessoa melhor. Quantas vezes em nossas vidas, no nosso dia a dia, a gente pensa, nossa, o que fazer a esse respeito? Como me modificar? Será que eu estou fazendo tudo da maneira que deveria ser? Será que eu posso fazer algo diferente? Será que eu posso fazer mais? O que está acontecendo? Quando em algum momento a gente para e tenta olhar de fora, contextualizar toda a nossa trajetória aqui nessa experiência, se a gente não se perguntou, talvez agora a gente comece a se perguntar: o que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer para muitas vezes parar de sofrer, de passar por situações corriqueiras, com situações recorrentes, com situações desagradáveis? Nenhum de nós, como dizem, reencarnou a passeio. A vida de nenhum de nós é fácil. Às vezes, para algumas pessoas, as atribulações parecem mais difíceis, mas todos nós temos o nosso sofrimento, os nossos percalços, as vicissitudes, porque isso faz parte do nosso aprimoramento, do nosso crescimento. Hoje a gente vai conversar sobre a codificação espírita, a codificação de Allan Kardec. A Gleides acabou de perguntar se vocês não acham importante estudar. Falem novamente para mim. Agora outra pergunta, vocês têm o hábito de estudar? Vou entender que sim ou que não nesse silêncio. Pode chacoalhar a cabeça que sim, que não. Podem participar. O estudo, ele é extremamente necessário. Nós estamos numa casa espírita, uma casa construída, solidificada. Se vocês olharem na saída, na parede que está ao fundo, lá em cima, ela está escrito todos os valores que foram construídos quando um grupo se reuniu para fazer missão, visão e valores. E os valores que o Centro Espírita Allan Kardec prega e trabalha hoje é o respeito, o amor, a caridade, a confiança e a seriedade. Nessa casa, nós encontramos diversas oportunidades de estudo e de cursos. Eu falei que eu gosto dessa época para fazer divulgação da parte doutrinária, da parte de cursos, porque nós ainda temos tempo de receber pessoas interessadas para se inscreverem nos nossos cursos. O SEAC, trabalhando todos esses valores, ele proporciona o estudo da doutrina espírita. E esse estudo, esse conhecimento, ele leva aonde a nossa querida amiga Gleides disse, ao autoconhecimento, à autoavaliação e à aplicação prática daquilo que a gente consegue compreender da doutrina. Não adianta somente estudar, nós precisamos aprender a vivenciar o que a gente aprende. Então esse estudo, ele precisa ser constante. Não adianta lermos apenas uma vez, porque acontece uma coisa interessante. Nós lemos hoje um livro, passado algum tempo a gente lê novamente, parece que despertou outras ideias.
nós compreendemos melhor. As letrinhas são as mesmas, as informações são as mesmas, mas nós amadurecemos um pouco mais a nossa visão e entendimento a respeito daquele conteúdo. Nós, no Livro dos Espíritos, já leram? Falem comigo. No Livro dos Espíritos, lá na introdução do Livro dos Espíritos, abrindo um parênteses aqui, eu particularmente sou apaixonada pela introdução que tem nessas obras. Riquíssima. Eu sugiro a leitura novamente, para quem já leu, para quem não leu, venha conhecer. Mas na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos uma informação extremamente importante. Quando ali é colocado para nós o que é o Espiritismo. E Kardec fala sobre os materialistas, aqueles que não acreditavam em nada além da matéria. É bem difícil a gente pensar que hoje em dia alguém é 100% materialista, porque sempre se acredita em algo, mesmo que ele tenha dado uma nomenclatura diferente. Mas ainda existem. E quando ele separa entre os materialistas e os espiritualistas. Espiritualistas são todos aqueles que acreditam em algo além da matéria. Todas as chamadas religiões hoje, ou doutrinas, ou filosofias, elas pregam algo além da matéria, cada uma à sua maneira. Então, geralmente, todas essas religiões, elas fazem parte do espiritualismo. Aí a doutrina espírita. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec, por isso que nós colocamos obras da codificação. Ela é nova, ela está inserida dentro desse espiritualismo, ela é específica, e a base dela nós encontramos nesses livros que a gente colocou aqui para vocês como exposição. Nós temos de Kardec 23 publicações, sabiam disso? Vou ficar adivinhando as respostas aqui. Nós temos, Kardec tem 23 publicações, são excelentes, mas a base da doutrina nós encontramos nesses livros. Então nós começamos ali com a publicação do Livro dos Espíritos. Ele é um maravilhoso livro, ele é um tratado, e ele traz informações extremamente importantes para nós. A ideia hoje é que a gente tenha a vontade, a curiosidade de ler mais uma vez ou conhecer essas obras, mas também de procurar nelas as respostas que muitas vezes nós temos para aquelas perguntas que eu falei no início. O que eu preciso aprender, como eu preciso fazer, como me tornar uma pessoa melhor, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não vim a passeio, algo eu preciso fazer. E sempre é tempo de iniciarmos isso. Na primeira obra da codificação que Kardec lançou, Kardec não escreveu sozinho esses livros. Ele fala como foi feito isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois eu falo um pouquinho mais a respeito. Mas no Livro dos Espíritos, nós temos uma resposta a perguntas fundamentais. Que é Deus? Como nós, a maioria de nós, já teve contato ou veio de outras filosofias, de outras religiões, nós sempre aprendemos e até repetimos às vezes sem pensar que Deus castigava, que Deus punia, que Deus não gosta disso, que Deus gosta disso. É como se a gente estivesse humanizando Deus. E a doutrina espírita chega e mostra para nós que é Deus. E a gente entende que Ele não castiga, Ele não pune, Ele é o nosso Criador. E quando a gente vê ali na primeira pergunta que nós temos, Ele vai falando sobre que é Deus, sobre os atributos de Deus, bondade, misericórdia. E ele fala da justiça de Deus. Isso, por si só, compreender isso, tira um peso enorme das nossas costas.
o peso da culpa, o peso da punição, o peso do castigo, que muitas vezes nós nos castigamos, mesmo que a gente não tenha o fator consciência nisso. Nós estamos, em alguns momentos, nos punindo por uma ou outra situação. E isso acontece de diversas formas, essa punição. Porque a gente entende que é assim que chegaremos à purificação. Está errado, não é assim. A doutrina espírita nos esclarece isso. E isso já é tirar um véu enorme da nossa frente, da nossa vista. Isso já é ampliar demais o nosso entendimento. Se nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa compreensão a esse respeito, nós conseguiremos mudar muitas outras coisas. Nós vamos olhar para nós mesmos de outra forma, de outra maneira, com mais benevolência, com mais carinho, com mais respeito, com mais amor, compreendendo aquilo que nós somos. Também nesse livro tem várias informações a respeito da formação dos mundos, é uma parte muito interessante. Cada um de nós tem um gosto específico, uma curiosidade específica. E entender a formação dos mundos é muito importante. Às vezes nós imaginamos que só existem nós, nosso planeta, que só estamos nós aqui. Nós nem conseguimos compreender a extensão das criaturas de Deus, da criação de Deus. Nós conseguimos entender ali também sobre a criação, sobre a origem dos espíritos. Todos nós somos espíritos. Nós somos espíritos e temos um corpo físico que nos serve de instrumento para passar por todas as experiências necessárias nesse mundo material. Todos nós somos individualidades, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de sem o conhecimento. Mas ali, cada um de nós, criado por Deus, com as mesmas oportunidades de crescimento, de aprendizado, de aprimoramento. Mas, como temos a livre escolha, outro presente e outra demonstração da justiça divina, cada um de nós tem a possibilidade de fazer as suas escolhas. Às vezes a gente fala assim, ai, fulano ou a outra pessoa ali fez com que eu fizesse isso. Já falaram ou pensaram assim? Respondam para mim. A gente está terceirizando a responsabilidade que é nossa, né? Mas acontece, a gente fala mesmo, porque é muito mais fácil jogar a responsabilidade para o outro do que assumir as nossas próprias responsabilidades. Mas ninguém pode agir por nós. As pessoas podem nos influenciar, sim, com os seus exemplos, com as suas palavras, com as suas orientações. Às vezes é exemplo do que não fazer, né? Mas influenciam. Só que a decisão é nossa, cabe a nós. E nós tomamos essas decisões, escolhemos de acordo com aquilo que nós conhecemos. Hoje, o nosso conhecimento ainda é limitado. Criados simples e sem conhecimento nenhum, nós fomos ali aprimorando a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, de analisar, de fazer associações entre uma coisa e outra, analisar consequências, analisar o que estava acontecendo, se aquilo era agradável para mim ou não. E ainda fazemos isso. Nós ainda estamos desenvolvendo a nossa capacidade intelectual. Mas, como esse desenvolvimento, esse entendimento do que fazia bem ou do que não faz,
o entendimento do bem e do mal, nós começamos a entender e a trabalhar e desenvolver em nós a capacidade da moralidade, entendendo, compreendendo o bem e o mal. Nós também estamos em aprendizado nesse quesito, porque nós ainda temos um olhar, posso chamar de até mimado em relação a isso. O bem e o mal se torna relativo. O bem e o mal para mim é algo, o bem ou o mal para o outro eu não enxergo da mesma maneira, porque eu faço para o outro aquilo que eu não gosto que façam comigo. Se eu compreendesse o bem e o mal, eu não faria algo que eu sei que a pessoa vai se sentir magoada, machucada, intimidada, constrangida, mas às vezes eu ainda faço. Então eu estou aprendendo ainda. Nós somos espíritos em desenvolvimento, na caminhada do aprendizado. Nenhum de nós é considerado um espírito perfeito. Mas nós temos um modelo e guia. Nós temos Jesus, que também nas obras da codificação aparecem e mostram para nós. Como a gente compreende e consegue pensar a respeito disso tudo? Lendo o Livro dos Espíritos. Ele fala também da pluralidade das existências. Essa não é a nossa primeira experiência na matéria, nossa primeira vida, nossa primeira encarnação. Nós já tivemos muitas para chegar nesse estado que nós estamos. Não dá nem para contabilizar. E se alguém um dia for contabilizar para você, com certeza está se equivocando. Não é possível fazer esse cálculo nem entender. Para chegar da criação até agora, especula-se que são milhares eu disse, de encarnações, de experiências. E a gente está ali se lapidando. E aí essa informação que nos traz o Livro dos Espíritos também é importante para nós, para pensarmos. Muitas vezes a gente se machuca exigindo demais de cada um de nós. Nós temos ainda as nossas limitações. Se não olharmos para elas, se não a entendermos, fica prejudicado. Nem sempre a gente acerta. E nem sempre a gente erra, ainda bem. Mas a gente vai oscilando. Erra, analisa, pensa, dá uma vergonha depois que a gente toma consciência daquilo que a gente fez que não foi legal. E a gente tem a chance de fazer novamente. Também no Livro dos Espíritos explicam para nós muitas situações. Eu vou falar alguns temas que nós temos no sumário desse livro, para que vocês tenham vontade de ler, ok? Vocês não vão me deixar frustrada depois da palestra de falar que eu não estimulei ninguém, pelo menos ninguém, para procurar ali uma resposta. Mas eles falam sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Quanta curiosidade a gente tem para saber. Espíritas que somos, acreditamos na continuidade da vida. Mas como será, né? Como será esse processo? O que será que eu vou pensar? O que será que vai acontecer comigo? Como vai ser essa continuidade? Será? Eu vou ter que deixar tudo aquilo que eu trabalhei aqui? Nossa, que interessante. Eu vou ter que deixar para trás tudo aquilo que eu aprendi? Não, isso não. Porque eu carrego comigo todos os valores, a minha riqueza, o meu tesouro, tudo aquilo que eu consegui de aprimoramento, de conquistas íntimas, não materiais. Conquistas que eu fui superando ali, a cada dificuldade que eu encontrei. Eu levo o amor que eu conquistei, o bem que eu fiz. Também levo as consequências do mal que eu fiz ou que eu permiti que acontecesse. Por isso, compreender isso é importante para pensar no agora. Fala também sobre a emancipação da alma. Olha que interessante.
nós encontramos e convivemos com os nossos queridos parentes, amigos, familiares, que já retornaram ao mundo espiritual? Sim, nós temos essa possibilidade. O que acontece com a gente quando a gente dorme? É tão importante isso, e ele fala sobre esse processo. Apenas uma pincelada. Doutrina espírita, ela não tem interpretações de sonhos, ok? Mas lembra quando eu falei do espiritualismo? Existem filosofias que tentam interpretar, existem psicologias que tentam interpretar. Mas da parte da doutrina espírita, o que ela fala a esse respeito? Os sonhos são vivências que nós temos. Podem ser, é um misto, tá? São experiências que nós vivenciamos, são fatores fisiológicos. Já passaram frio enquanto estavam dormindo e parece que no sonho a gente estava sempre procurando algo para se agasalhar e não conseguia. Porque é o fator fisiológico que estava influenciando no pensamento. Também são problemas do dia a dia, alguma experiência, alguma vivência. Eu me lembro que quando eu aprendi a assoviar, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Para mim foi um momento inesquecível, porque eu queria muito assoviar e eu não conseguia juntar o biquinho e fazer aquele som bonitinho. Minha mãe disse que eu passei umas 3 noites assoviando a noite inteira. Porque a experiência do nosso dia, ela reflete, ela fica gravada. Os nossos anseios, os nossos medos, as nossas intenções. As intenções verdadeiras que estão lá dentro de nós, não aquelas que a gente às vezes maquia e tenta mostrar para alguém o que não é. Às vezes surge um pensamento que não é bom em nossa mente, é natural que aconteça. Vem esse pensamento, a gente tenta deixar ele para trás, mas aquele pensamento veio por um motivo, para mostrar para nós que a nossa essência, ela ainda tem as suas imperfeições, que nós temos muito a trabalhar. E nesses sonhos, muitas vezes, não dá para se interpretar, não dá, porque é uma mistura do hoje, do ontem, da previsão do amanhã, daquilo que a gente espera, dos nossos anseios, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. E essas informações coerentes com a racionalidade, porque a doutrina espírita, ela pede cabeças pensantes. É uma doutrina de fé raciocinada. Raciocinada, eu digo, analisar cada questão. Perguntar por quê, para quê, como, onde. Essas perguntas que às vezes as crianças ficam atrás de nós e a gente fica cansado de tentar responder. Mas são perguntas que nós devemos fazer em relação a tudo. Também temos várias informações. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Nós sofremos influência dos espíritos? Sim, muito mais do que a gente imagina. Geralmente, eles acabam nos dirigindo se nós permitirmos que assim o seja. Mesmo respeitando o nosso livre-arbítrio, lembram que eu disse que uma pessoa pode influenciar a outra, um espírito pode nos influenciar. Pensem por um segundo. De acordo com os pensamentos e sentimentos que nós temos nos visitando durante o dia a dia, que tipo de espíritos estão ao nosso lado? É a mesma natureza, é o mesmo tipo. Que tipo de espíritos estão ali me passando ideias, potencializando minhas ideias, colocando ali alguns pontos que às vezes eu acho que são cruciais e não são? Então é muito importante entendermos essa ação dos espíritos para entender como nos livrarmos da influência dos espíritos que ainda não são bons, que são espíritos que ainda estão pensando mais com o lado da maldade, sem compreender o bem e o mal. Também temos informações, estou colando aqui, temos informações na parte 3 do Livro dos Espíritos, maravilhosas. São informações sobre as leis morais. Nós já conversamos aqui sobre as leis morais e acredito que muitos de vocês já as conheçam. E ali tem todo um tratado
para falar da lei divina, da lei de Deus. E uma informação extremamente importante: quando nós não somos felizes, quando nos afastamos das leis divinas, das leis de Deus. Mas quais são essas leis? Como conhecer essas leis? E nessa obra nos diz que essas leis estão gravadas na nossa consciência. Sabem aquele momento em que a gente precisa reagir? E aí algo nos diz: calma, não é assim, não faça isso, pense um pouco. E a gente fala que nada, já vou lá e já vou fazer dessa maneira. Essa consciência que nos chama é esse conhecimento que nós temos de conter os excessos. E as leis morais, elas falam da lei de adoração, elas falam da lei de sociedade, elas falam da lei de destruição, que faz com que a gente compreenda, às vezes, catástrofes que acontecem. Elas falam da lei do progresso, elas falam da lei do trabalho. Nós precisamos, o trabalho é constante, eu não estou falando do trabalho profissional. Ela fala da lei de igualdade, e isso é extremamente importante para nós conhecermos. E ela finaliza falando da lei de justiça, amor e caridade. Muitas pessoas pensam que existe uma lei chamada ação e reação. Não existe essa lei. E isso é um axioma. Mas a lei é justiça, amor e caridade. Não é bateu, levou. Não é empurrou, foi empurrado. Não é dessa maneira. Porque Deus é justiça, é bondade. Leiam essa parte da parte do Livro dos Espíritos e fala da perfeição moral. Como nós podemos atingir essa perfeição? Outra parte do final do Livro dos Espíritos fala para nós das esperanças e consolações. Quantos de nós buscamos isso? Esperança e consolação. Quantos de nós já pensou, como eu continuo? Como eu consigo continuar daqui? Penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. E tem uma parte de conclusão. É interessante que esse Livro dos Espíritos, cada parte dele depois, ela está sendo mais esmiuçada, trabalhada nas outras obras. Então nós temos depois o lançamento do Livro dos Espíritos. Eu vou falar só me fixar nesses, pulando, tem outros livros, tem o que é Espiritismo, que também foi lançado entre um e outro, mas para a gente falar das obras da codificação, do considerado Pentateuco Espírita. No livro dos Médiuns, nós temos ali todas as informações para entender a relação entre nós, espíritos aqui encarnados, e o mundo espiritual, os espíritos que estão na erraticidade. Erraticidade não é um local, ok? Erraticidade é um estado. São considerados espíritos errantes. Quando a gente pensa assim, estão errando? Não. Errantes, eles estão aguardando entre uma encarnação e outra. Estamos aguardando, e todos nós passamos pela erraticidade. O que nós fazemos nesse período é diferente, porque somos as individualidades. Mas como a gente vai entender e pensar? Analisando o nosso dia a dia, o que nós somos, o que nós gostamos, o que nós fazemos. Como nós lutamos contra nós mesmos. Hoje em dia a gente ainda quer lutar com o inimigo, né? Quer procurar o amigo que agora não é mais amigo, se tornou inimigo. Quer procurar alguém que não gosta das mesmas coisas que a gente. Quer procurar alguém que de uma maneira ou de outra a gente entenda que está nos irritando, nos causando mal. E a gente quer brigar com todo mundo, quando na realidade nós temos que brigar contra as nossas próprias imperfeições. Cada um de nós vai responder por si mesmo. Eu não vou responder pelas atitudes do outro. Nenhum de vocês vai. Isso já é uma dica para a gente parar de cuidar tanto da vida do outro, né? E tentar cuidar mais de nós mesmos. Mas ali no Livro dos Médiuns, a primeira parte dele é maravilhosa.
ele fala, tem ali chamado noções preliminares, né? E ele fala, existem espíritos, e ele reforça o que nós já aprendemos na leitura anterior. Ele fala sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Gente, isso é tão importante, porque muitas coisas a gente atribui ao sobrenatural. Aconteceu algo sobrenatural. Doutrina espírita não é assim. Ela tem explicações claras e precisas, objetivas e práticas para todos os acontecimentos, todas as manifestações. É lógico que algumas coisas a gente vai demorar mais do que uma encarnação para compreender. Vai mesmo. Nós estamos ainda amadurecendo a nossa capacidade de compreensão, de entendimento, de raciocinar nas coisas, mas existem as respostas. Nada é atribuído ao sobrenatural. Essa leitura é extremamente importante. Kardec fala ali também do método e dos sistemas. E ali ele começa a falar esse método de estudo. Ele diz que muitas vezes nós gostamos já e queremos entender a parte prática da doutrina espírita, das manifestações. Tudo se atribui a uma manifestação, a uma mediunidade. E geralmente não é. Mas ele diz que é importante que antes que a gente queira participar, entender, compreender melhor, na prática a gente precisa ter o estudo. O estudo é base em tudo. Deixa eu correr, senão eu não vou conseguir terminar hoje. Aí vocês vão ficar aí até o período do almoço. Pereira traz almoço para todo mundo? Pereira? Traz. Ele também fala das manifestações espíritas. É muito interessante. Como acontece, hein? E a curiosidade que a gente tem para entender a mediunidade? E quando alguém fala que é médium, então, a gente já acha que é um oráculo de Deus. É um porta-voz de Deus. A gente olha um médium, às vezes, de uma maneira tão equivocada. A gente acha que é uma pessoa melhor. Não é. A mediunidade é uma capacidade que todos nós temos. Dados importantes dessa obra, do livro dos médiuns. Um fator que muita gente não sabe. Não existe um diagnosticador de mediunidade. Sabiam disso? Falem que não, para eu ficar feliz. Não existe, ninguém pode chegar para nós e nós vamos relatar várias coisas e eles vão falar, você é médium. Mas muitos de nós já ouvimos isso. Já relatamos sensações, impressões, ouvimos coisas, percebemos coisas, vimos coisas, sentimos coisas. E cada vez que a gente conta para alguém, alguém vai falar, isso é mediunidade. Pois pasmem, não caracteriza a mediunidade isso. Ninguém pode diagnosticar a mediunidade. Todos nós somos médiums, segundo Kardec, porque o médium é aquele que serve de intermediário entre as inspirações, as ideias dos espíritos e nós aqui encarnados. E todos nós somos inspirados pelos espíritos, bons e maus, tá? Todos nós recebemos uma ideia, um ponto de vista, um palpite, como vocês queiram chamar, uma influência, uma intervenção. Então, todos nós conseguimos ter pensamentos que às vezes não são nossos. E isso nos classifica na generalidade como médiums. E isso já esclarece muito. Somos falhos, somos imperfeitos. Não somos a perfeição ou a angelitude como a gente entende. Isso é outra coisa. Compreender a respeito da mediunidade é muito importante, porque muitas vezes a gente anda, tropeça e pensa, alguém quer me derrubar, tem alguma coisa acontecendo. Tudo a gente atribui à espiritualidade, e não é assim. Nós ficamos fanáticos, místicos, entendendo e procurando respostas no maravilhoso e no sobrenatural, mas não na realidade que nós precisamos. Então, conhecer esse livro, tudo que ele traz para nós, é muito importante.
Ele fala também tem uma parte em que fala sobre aquelas manifestações que a gente hoje em dia quase não vê, mas dá ainda para procurar em Google e encontrar sobre manifestações espontâneas que acontecem, fenômenos que chamam a atenção. A própria codificação chamou a atenção na época para que ocorresse isso com mesas girantes, mesas que se mexiam, mesas que parece que respondiam, mesas que reverenciavam alguém. Era uma movimentação física de um objeto. Isso é possível? Sim, é possível. Como? Estudem a doutrina espírita, aprendam sobre fluidos, aprendam sobre a ação dos espíritos sobre os fluidos, e a gente vai ter essas respostas. Fala também da natureza das comunicações. Isso é muito importante para que a gente aprenda no livro dos médiuns. Às vezes, surge no nosso grupinho de WhatsApp, ou em alguma rede social, ou recebemos por e-mail, alguma mensagem que as pessoas atribuem a um espírito, por exemplo. Psicografada por. Quando a gente lê psicografada por, pronto. A gente já acredita que o próprio Deus ou Jesus, nosso irmão, está nos mandando uma resposta, uma informação, uma orientação. Pois olhem só, no livro dos médiuns a gente aprende a analisar as comunicações para entender que tipo de espírito passou aquela comunicação. Todos os espíritos podem se comunicar. Espíritos que sabem o que estão falando, espíritos que não sabem o que estão falando. Espíritos que querem ajudar, espíritos que não querem ajudar. Então, todas as comunicações, todas as mensagens que nós recebemos, todos os livros psicografados que nós lemos, eles precisam ser analisados. Mas a maioria das mensagens serve para nós. Nós somos carentes. Nós temos os nossos sofrimentos, nós queremos colo, nós queremos acolhimento, nós queremos carinho e amor. Então é só incluir em qualquer mensagem algumas dessas orientações, já nos ganha. E a gente já para de ser o racional e vira o emocional. Doutrina espírita, não. Não vamos deixar de ter a parte emotiva, de ter os valores do amor, da caridade, mas vamos compreender isso. E vamos analisar a situação. Analisar como nós gostamos de analisar para os outros. Que às vezes a gente passa a mão em nossas cabeças, mas dos outros a gente aponta o dedinho. Ele fala também sobre a formação dos médiuns. Será que existe algum inconveniente com a mediunidade? Gente, tem tanta crendice para falar de mediunidade, que se eu for contar aqui cada coisa que a gente já ouviu, a gente fica aqui uma meia hora falando. Ninguém sofre castigo por não trabalhar com mediunidade. Ninguém sofre por causa de mediunidade. Mediunidade é uma capacidade, uma possibilidade de intermediar, servir de intérprete ou intermediário. Existem a generalidade e existem aqueles que têm uma mediunidade ostensiva, em que são capazes, através deles, dos espíritos se manifestarem de uma maneira mais ostensiva, seja através daqueles fenômenos que eu falei para vocês de movimentação, ou seja através dos fenômenos chamados inteligentes, que passam pelo intelecto do médium, não inteligência do médium, mas pela mente dele, que tem palavras, orientações, que ele colocou ali. E a gente precisa conhecer sobre isso, mesmo que nós não tenhamos a mediunidade. Porque as conversas acontecem. E aí, de repente, a gente pode orientar alguém de uma maneira equivocada e prejudicar essa pessoa. Imagine uma pessoa, e quantos nós não acompanhamos assim, que não compreende o que é a mediunidade e são controlados por um suposto mentor. São guiados por um suposto guia. A gente tem que aprender como lidar com isso. Nós somos inspirados pelos espíritos, inspirados nas nossas ideias. Escolhemos ou não. Não é porque eles inspiram que a gente segue,
a gente analisa do que procede isso. Que sensação me traz essa ideia? Que sensação é essa? Por exemplo, se eu estou irritada, um espírito bom poderia falar: fique calma, tranquilize, compreenda. Fale depois dessa explosão de raiva, né? Aí vem um espírito que pensa diferente. E ele fala: não faça isso, vai lá, dá uma voadora. Então eles vão falar de acordo com a natureza deles. Eles vão falar de acordo com aquilo que para eles é interpretação. Nós somos assim, gente. Quando alguém conta algo, divide algo, a gente adora opinar. Adora opinar. A gente opina. A opinião sai com aquilo que eu tenho dentro de mim. E se essa pessoa ouvir diversas opiniões, são diferentes pelas individualidades que são. Que mais? Nós temos capítulos interessantíssimos dentro desse livro para falar da influência dos espíritos, da nossa influência no ambiente que nós vivenciamos. Quem não gosta de ter paz na sua casa? Todos gostamos. Mas que pensamentos nós levamos para dentro da nossa casa? Raiva do dia a dia, raiva das notícias da televisão. Tudo isso vai influenciar. Passamos do livro dos médiuns para o Evangelho, uma obra maravilhosa que trabalha a moral do Cristo. Cada capítulo tem a instrução dos espíritos no seu final. E ali sim é um código de conduta. Nós temos um capítulo que chama O Homem de Bem, é maravilhoso. Às vezes a gente acha que a gente é bom. Quando a gente lê o Homem de Bem, a gente fica envergonhado de ver quão distante nós estamos de ser bom. O Evangelho nos ensina a oração. Tem um final de coletânea de preces. Fala sobre pedir, obtereis, buscai e achareis. Fala sobre amar o próximo, toda a conduta moral e aprendizado que nós devemos colocar em prática no dia a dia. Nós temos depois do Evangelho, nós temos um livro chamado O Céu e o Inferno, os milagres e as predições. É um livro, gente, é fenomenal esse livro. Ele tem a primeira parte que ele explica o céu, o inferno, o purgatório. São estados de consciência. Olhem só, tem dia que tudo está bom, parece que a gente está no céu. Tem dia que tudo está ruim, parece que a gente está vivenciando no inferno. É uma condição da nossa mente que nós criamos. Então nos ensina a mudar o olhar em relação às situações e coisas. Nos ensina a tentar compreender. A segunda parte desse livro são relatos de espíritos em diversas condições. Espíritos que estão na condição de felizes, espíritos endurecidos, espíritos arrependidos, espíritos que acabaram não vencendo a vontade, a necessidade da experimentação e se suicidaram. Tem diversos espíritos ali que relatam para nós situações. É muito legal, porque a gente vai ler aquilo e a gente se identifica. Olha só, eu estou fazendo exatamente isso, eu tenho que mudar. Agora, particularmente nesse livro, na minha tradução, eu gosto da tradução de Herculano Pires, na página 152 até a página 172, é algo maravilhoso que se chama Código Penal da Vida Futura. Já leram? Procurem, vocês não sabem o que estão perdendo. Aquilo é realmente um código que a gente não dá para só ler. Eu adoro anotação, né? Adoro um post-it, adoro canetinha. Então a gente vai anotando, escrevendo, vai ampliando nossa compreensão. E ele finaliza com 3 partes importantes. Nós sofremos as consequências das nossas próprias escolhas. Ponto. O que é importante disso? Vamos fazer escolhas melhores. Vamos mudar as nossas escolhas se a gente não quer continuar sofrendo. Nenhum bem que nós fazemos fica perdido, como nenhum mal que nós fazemos ou permitimos que aconteça fica esquecido. Olha só. E tudo, a cada um, nós vamos responder de acordo com as nossas ações, a cada um segundo as suas obras. São 3
pontos que resumem todo esse Código Penal da vida futura, que responde todas as nossas questões do início. O que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender, como eu preciso ali me modificar. É maravilhoso isso. A moça da livraria pediu para eu avisar que as nossas obras da codificação hoje, essas especialmente, estão com 10% de desconto, tá bom? Então, quem não tem, por favor, adquira, porque isso é um tesouro inestimável para cada um de nós. Existem também outros tradutores, existem também obras digitais. Cada um gosta de uma leitura. Existe o audiobook, né? Dá para a gente até colocar no YouTube e alguém vai narrando e a gente vai refletindo. Para fazer caminhada é maravilhoso. Vai ouvindo, vai refletindo, pode voltar, parar, pensar um pouquinho. Então, estudem, leiam, procurem informações, porque isso é assim que a gente aprende. O livro Céu e Inferno é maravilhoso. Explica para nós as condições que os espíritos se encontram depois de passarem pela experiência que nós temos. Já pensou? Quando eu disse no início do retorno à vida espiritual, a gente fica pensando, o que será que eu vou pensar, o que vai acontecer? Com certeza, uma coisa acontecerá. Em um momento, a gente vai refletir sobre o que nós deixamos de fazer, sobre o que nós fizemos e não deveríamos ter feito, sobre as experiências, as oportunidades que a gente dispensou. Às vezes, era só um esforço bem pequenininho, mínimo esforço, como dizem os espíritos para nós, para que a gente conseguisse lutar contra as nossas imperfeições, domar essa imperfeição e estimular uma virtude, um valor que nós temos, nós conhecemos. A gente sabe o que significa caridade, a gente sabe o que significa amor, a gente sabe o que significa brandura. É só pensar quais as atitudes que eu preciso ter para estar condizentes com isso. Também temos, como obra da codificação, a Gênese. Gente, é um livro que particularmente eu adoro. Ele explica para nós, tem uma parte, essa não me agrada muito, mas tem pessoas que gostam da formação dos mundos, da parte dos astros, de astronomia, é interessante. Mas eu gosto, lá do capítulo 14, 15, quando ele fala sobre o uso do nosso pensamento e da nossa vontade. Sobre o poder que nós temos nesse pensamento e vontade. Sobre o pensar é importante, o bem pensar. É a parte do capítulo 14, como nós agimos no nosso ambiente. Quando nós entramos, às vezes o nosso trabalho está sempre cansativo. Como a gente pode mudar isso? Pensamento e vontade. Nós somos capazes de transformar a nós mesmos, nós somos capazes de ajudar a transformar o ambiente que nós nos encontramos. Quando a gente entra numa casa espírita, a gente sente paz, tranquilidade, calma, alegria. Os pensamentos que nós buscamos, e aqui a gente pensa nisso. Aqui a gente não pensa em xingar o outro porque fechou a gente no trânsito, não é? Aqui a gente não pensa em brigar com quem sentou na cadeira que eu queria. Ah, não, tá tranquilo. Olha os pensamentos, e nós podemos transformar os nossos ambientes, mantendo essa firmeza, essa orientação boa do pensamento e da vontade. A vontade, como eu disse para vocês, ela é da nossa essência. Então, às vezes vem aquele instinto, vem aquela impetuosidade corrigindo de dar logo a voadora, né? De responder, de agredir, de falar, de gritar, de atingir, de machucar. Mas isso faz parte. A gente não pode fazer isso, porque não gostaríamos que fossem feito conosco. Essa é uma base de conduta. Não fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para conosco. Essa deveria ser a base. Pensar sobre isso é extremamente importante.
Santo Agostinho, ele diz para nós, nas obras da codificação, que cada noite, cada anoitecer, antes de dormir, ele refletia sobre as ações que ele fez. Será que ele machucou alguém? Será que alguma palavra que ele proferiu machucou, feriu? Será que ofendeu? Alguma atitude? Às vezes, deixa eu refletir sobre tudo, como foi meu dia. Sabe o que nós fazemos quando a gente vai refletir? A gente arranja desculpa para uma atitude não boa. Temos que parar de fazer isso. A gente tem que se colocar ali como responsável pelas nossas escolhas. E aí, refletir é legal, porque a gente pensa, poxa, eu posso pedir desculpas, eu acho que eu reconheço que eu não fiz legal, eu posso fazer diferente na próxima oportunidade. E aquela pessoa eu não vou encontrar mais para pedir desculpas, mas eu vou tentar evitar que isso aconteça na próxima vez que eu me encontrar numa situação igual ou parecida. O aprendizado é reflexão. A Gênese traz para nós importantes informações a respeito dos milagres, né? Que a gente atribui a milagres, tudo a milagres. E ela mostra para nós uma explicação lógica para cada fato, para cada acontecimento. Nós temos, além das obras do Pentateuco, nós temos outras obras muito interessantes. Allan Kardec, ele publicava mensalmente uma revista chamada Revista Espírita. E hoje nós encontramos os livros por anos, então 1858, tem de janeiro a dezembro, todas as publicações. Gente, aquilo é tão rico, é tão importante, traz para nós tantas reflexões. Ele falava do dia a dia, do que as pessoas escreviam para a revista dele. O convite de hoje é que nós encontremos em todas as obras da codificação espírita o que a gente busca. E eu vou finalizar com a abertura. A doutrina espírita é um estímulo, é um consolador, ela é um aprendizado e ela é um norteador. Que nós consigamos ler, nos conhecer, aplicar o conhecimento que nós adquirimos e nos aprimorar. Segundo o Código Penal da Vida Futura, sofreremos menos se fizermos o bem, se combatermos o mal em nós. Todas as situações que nós nos encontramos são justas e são consequências de nós mesmos. Vamos olhar com maturidade para tudo isso. O convite dos Espíritos, a confiança dos Espíritos que trouxeram essas informações é que somos capazes, sim, de aprender. Depende de cada um de nós. Eu desejo paz, tranquilidade, harmonia, estudo e força para se tornar melhor a cada um de nós. Fiquem bem. Muito obrigada.